Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou conversar sobre um assunto, tentar conversar um pouco sobre o assunto, que eu sei que ninguém gosta muito de ficar conversando, porque muita gente diz que é simplesmente impossível não fazer isso no dia a dia, porque pessoas culpam de que o ser humano é imperfeito mesmo, então as pessoas não ligam pra isso. É sobre a mentira. Todo mundo diz que é impossível não mentir, que uma mentirinha não mata ninguém, que uma mentira não faz mal a ninguém. Mas na verdade ela faz e muito. Uma das maiores provas de que ela faz mal é que quem a criou não foi Deus, foi o diabo. Aliás, a única coisa que ele fez foi a mentira. Todo o resto que acontece, as coisas ruins na nossa vida são consequências, coisas ruins que acontecem são consequências de escolhas que nós fazemos. E elas podem ser influenciadas tanto pelo lado do bem como pelo lado do mal. E normalmente nós somos influenciados pelo lado do bem quando nós seguimos mais influências boas, quando nós estamos mais próximos de Deus, porque a gente simplesmente não consegue dar ouvidos a pensamentos, a palavras que os outros falam que podem fazer mal. Então, quanto mais próximo de Deus nós estamos, quanto mais estreito é nosso relacionamento com Deus, mais fácil para nós fazermos as coisas certas. E isso inclui não mentir. Mas por que eu tô falando isso? Porque normalmente o ser humano ele mente descaradamente, ou inventa uma mentirinha que às vezes até ele acredita. Mentirinha não, né? Porque mentirinha não é a gente que inventa, né? Não existe mentirinha. A Bíblia deixa bem claro, não existe pecadinho, pecadão. Pecado não tem tamanho. O pecado tem tamanho aqui apenas na nossa cabeça, porque o ser humano ele quer tentar diminuir sempre o tamanho daquilo que ele faz. Então ele fala, ah, é uma mentira, não mata ninguém, é só um pecadinho, é só uma coisinha errada. Não, não existe uma coisinha errada pequenininha, nem uma coisona errada. É sempre do mesmo tamanho. E praticamente a mentira tem o mesmo tamanho que qualquer outro pecado. Então, assim, a mentira nos afasta de Deus, julgar alguém nos afasta de Deus. Todo tipo de coisa que a Bíblia condena, ela nos afasta de Deus. E essas coisas que nos afastam de Deus, Deus nunca especificou tamanho para nenhuma delas. Elas simplesmente são coisas erradas, são coisas que a palavra de Deus condena, são coisas que não agradam a Deus. Então a gente tem que aprender. Mas por que eu tô falando assim sobre a mentira? Quando Jesus esteve na Terra, ele procurou sempre fazer as coisas corretas, ele procurou sempre andar de uma forma que sempre agradasse a Deus. E por que ele procurou fazer isso? Sabe por que existe o cristianismo? O cristianismo, ser cristão, é tentar agir, pensar e falar da mesma forma que... Se vocês escutarem uma risadinha, não liguem, é porque o meu sobrinho está brincando com a minha cunhada e ele ri alto e ele ri horrores. Bom, então, por que eu tô falando exatamente sobre esse negócio da mentira e em relação ao cristianismo? A Bíblia, se você for parar pra meditar na parte dos evangelhos, quando todos eles mencionam como era a vida de Jesus aqui, você vai ver que ele de fato ele andava com pecadores, ele sempre fazia ele normalmente muitas vezes fazia sempre o contrário daquilo que às vezes algumas pessoas faziam, daquilo que as pessoas esperavam. Porque as pessoas, elas realmente se acostumaram a julgar, mesmo naquela época, a fazer as coisas erradas, a se acharem as certinhas. E isso não é nada diferente do dia de hoje. Na verdade, de fato, hoje a humanidade está muito, muito pior do que ela era naquela época. E mesmo naquela época, a humanidade já era muito ruim. Assim, não que os costumes tenham mudado muito lá no Oriente Médio ou aqui no Ocidente. Aqui no Ocidente as coisas estão até um pouco mais brandas, mas ainda existe muita perseguição em relação, por exemplo, aos cristãos, à comunidade LGBT, a negros, a mulheres, enfim, a tudo. Existe perseguição por todos os lados para todas as pessoas, então ninguém é diferente, ninguém é menos ou mais. Mas por que eu estou falando sobre a maneira como Jesus andava? Você não vê na Bíblia em nenhum momento que Jesus mentiu, que Jesus enganou, que Jesus difamou, e nem que Jesus julgou, até porque ele não veio aqui para julgar. Ele mesmo falou isso. O papel do juiz
é de Deus apenas. Por quê? Porque ele conhece o que está no nosso coração. Não que Jesus não conhecesse, ele sabia muito bem quando a pessoa era sincera, quando ela estava mentindo, quando ela era falsa, mas ele não ficava falando isso e aquilo. Até porque ele não veio pra cá pra ficar julgando. A Bíblia chama Jesus sim de um advogado porque é isso que ele é pra nós. Nós somos irmãos, ele é nosso advogado. Então ele advoga nossa causa, ele nos defende diante de Deus quando o inimigo nos ataca. Então é assim que ele age, mas assim, o fato é, Jesus não ficava mentindo. Até porque a mentira é do diabo, não de Deus. Então assim, esse negócio de o cristão usar o fato de nós sermos pecadores, nós sermos falhos como desculpa para que não tem como não mentir. Como eu já disse, a mentira ela é basicamente consequência de alguma coisa errada que nós fazemos. Se você faz uma coisa errada, não importa como seja ela errada. Como eu disse, né, tipo, somos nós que inventamos tamanho para erro, tipo, na cabeça do ser humano, por exemplo, mentir não tem o mesmo peso que matar alguém, mas como eu já disse, a Bíblia não especifica em nenhum momento pecadinho e pecadão, é pecado. Então, assim, mentir é feio, matar é feio, óbvio, roubar também, né? Isso é uma coisa mais do que óbvio, mas pra sociedade, aparentemente não é assim, né? Todo mundo pode mentir, mas ninguém pode fazer isso ou aquilo, mas a sociedade esquece, sim, que não é só porque pra nós não parece tão errado que pra Deus vai ser certo. Então, assim, mas por que eu estou falando que seria sim possível o ser humano não mentir? Tudo que Jesus fez enquanto ele esteve aqui, ele fez da maneira como ele fez para deixar especificado uma coisa bem, para deixar bem claro uma coisa para todo cristão e até mesmo para não cristãos. Se Jesus conseguiu passar todos os anos dele aqui na Terra sem mentir, sem ter que apelar para as falhas humanas, para dar uma desculpa para qualquer coisa que ele pudesse fazer, até porque ele nunca fez mesmo. Assim como ele conseguiu viver dessa forma, da maneira como ele viveu, é possível sim para cada um de nós vivermos dessa forma, sem mentir. E como eu já falei, só é possível que a gente viva assim, sem mentir, sem fazer essas coisas erradas, somente quando nós temos esse relacionamento estreito com Deus, somente quando nós somos assim, unha em carne com Deus. Mas por que o ser humano mente? Por que o ser humano não consegue ficar sem contar uma única mentirinha? Por que ele fala que é impossível viver sem mentir? Aqui na Bíblia, no livro de Salmos, no capítulo 19 e no versículo 14, minha Bíblia, fala assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. E por que eu li especificamente esse ponto e não um versículo que eu não lembro em qual livro está, que fala sobre que a boca fala do que está cheio o coração? Jesus, ele carregava sim o fardo e o peso da humanidade, pelos pecados que a humanidade tinha. Ele carregava esse fardo, esse peso em si. Ele nasceu, ele foi colocado no ventre de Maria e, no entanto, ele tinha o corpo humano, mas ele não tinha o peso do pecado que nós carregamos. Então, assim, Jesus não tinha maldade no coração dele, Jesus não tinha coisas ruins, até porque um dos maiores motivos, um dos maiores exemplos é, por exemplo, aquela mulher que os fariseus e as outras pessoas estavam prestes a apedrejar enquanto Jesus estava lá escrevendo na areia, na terra, e ele olhou e falou: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a consciência de cada um deles acusou eles, então eles nem pensaram mais vezes, porque eles viram que, mesmo que eles nunca dissessem, eles perceberam que, tipo, ela não era tão diferente deles. Então, assim, Jesus, ele fazia sempre as coisas diferentes, ele sempre agia diferente. É claro, não vou dizer que tem como ser 100% como Jesus era, porque nós somos inferiores. Mesmo Jesus estando em carne, nós ainda assim somos inferiores a ele em relação a tudo, mas a maneira como Jesus andou aqui na Terra, sem xingar, sem mentir,
é possível sim que nós andemos dessa forma, porque, como a própria palavra diz, a boca fala do que está cheio o coração. Quero perguntar uma coisa pra você. Você consegue imaginar Jesus xingando, por exemplo, palavrões? Você consegue imaginar Jesus falando isso? Porque eu não consigo, eu nunca conseguiria. Jesus, Deus, eu nunca conseguiria imaginar ele falando isso. Não apenas por ele ser quem ele é, mas porque eu não consigo imaginar uma pessoa que tem bons sentimentos, que ela consegue enxergar o bem das pessoas, por mais que a humanidade seja ruim, na maioria das vezes. O coração de Jesus era cheio de amor, era cheio de compaixão. O que não falta na Bíblia são exemplos da maneira como ele é. Então, assim, eu não consigo imaginar, por exemplo, Jesus mentindo, nem Jesus xingando, falando alguém, ou amaldiçoando a vida, até porque não amaldiçoava, ele abençoava. E a Bíblia é cheia de exemplos, né? O Evangelho da maneira como ele agia. E assim, se foi possível para Deus, se foi possível para Jesus não mentir e não fazer as coisas erradas, e ele deixa, que a Bíblia sempre deixou bem claro que a maneira como ele viveu, que seria sim possível nós vivermos, tanto é que o cristianismo também de uma forma é poder viver, poder pensar e poder falar da maneira como Jesus falava. Se para ele não era impossível, então tudo bem, ele era filho de Deus, tudo bem, mas assim, a Bíblia fala que nós também nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que nós o amamos, que nós seguimos seus mandamentos, que nós obedecemos e que nós o amamos. Então assim, se para ele isso não é possível, para nós também não é. Ele viveu da maneira como ele viveu porque isso foi um exemplo. Então assim, da mesma forma como para ele não era impossível, pra gente também não é. Mas como que pra gente vai ser possível viver da maneira como ele viveu? Sim, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Coisas do mundo, coisas... É claro que nem todas as coisas do mundo, é claro, vão nos fazer mal. Tanto é que tem um versículo, se não me engano, em Gálatas ou em Efésios, acho que é um dos dois livros. São dois versículos parecidos. Depois eu vou colocar pra vocês, aqui em cima ou aqui embaixo. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. O que isso quer dizer? Sim, nem todas as coisas que estão aí presentes no mundo fazem mal. A música é um exemplo. Deus deu inspiração para o homem, Deus colocou no coração do homem, e o homem foi lá, o homem criou instrumentos, ele criou letras de músicas, o homem entoava salmos, louvores, o livro de salmos praticamente todinho. São louvores a Deus. Quantos e quantos louvores não tem letras e palavras que estão em salmos? Ou em outros trechos da Bíblia, mesmo os outros trechos não sendo necessariamente de louvores ou para salmodiar. Da mesma forma como... Nossa, eu tô até perdida agora. Me perdi completamente no meu raciocínio. Lembrei, estávamos em Efésios. Todas as coisas são listas, mas nem todas convêm. São dois versículos que falam isso. Sim, é claro, muitas coisas no mundo, como por exemplo, o exemplo que eu tinha dado. Existem músicas sim que são para louvar a Deus, e as músicas que falam de coisas obscenas, de coisas ruins, de tristeza. Assim, eu sei, por exemplo, que muita gente gosta de ouvir essas músicas melancólicas, ou como muita gente na internet chama de músicas bad, músicas meio bad, assim. Eu não vou comentar essas músicas, ok? Cada um tem seu gosto musical, cada um escute aquilo que melhor que gostar. Só que assim, meu conselho é que tudo que a gente for fazer, por mais simples que seja, mesmo que sejam coisas apenas pra nós, a gente procurar sempre fazer coisas pra agradar a Deus, pra engrandecer o nome de Deus. A gente faz a gente fazer as coisas sempre com amor, com sinceridade. Porque era assim que Jesus fazia as coisas enquanto ele esteve aqui. Ele não fazia as coisas com raiva, ele não saía chutando as coisas. Você não lê isso na Bíblia. Você lê que Jesus era manso e humilde de coração. E ser manso não é você sair chutando, batendo nas coisas. Quando você dirige lá um carro, um caminhão, por exemplo. Sair cantando pneu.
Não vou dizer que é fácil no dia a dia ser assim, porque tem muitas pessoas que conseguem nos tirar do sério além do limite. Eu digo isso por mim mesma. Mas, assim, a vida do cristão não é fácil, mas não quer dizer que seja impossível, que seja difícil. Então, assim, o resumo é, assim como para Jesus não foi impossível em nenhum momento falar sempre a verdade, ser sincero, porque a sinceridade da pessoa de Deus enquanto a mentira é que ela é do diabo, ela não é por cima do diabo. Assim como para Jesus era possível sim falar a verdade sempre, ser sincero, não ficar julgando as pessoas, para nós também é. Basta apenas que nós sejamos sinceros, e assim, sempre que nós fôssemos fazer alguma coisa que nos obrigaria a mentir, então que a gente não fizesse aquilo, que a gente fizesse aquela coisa de uma outra forma que as pessoas pudessem saber, que nos trouxesse vergonha, porque às vezes são essas coisas assim que não vão nos obrigar a mentir, então não sou bem. Então assim, a gente tem que procurar fazer as coisas com sinceridade e como Jesus fazia, porque ok, os profetas da Bíblia, os homens e mulheres de Deus, eles são, sim, exemplos incríveis e ótimos para nós, mas nenhum exemplo jamais é e jamais vai poder ser comparado com o que Jesus era, porque o exemplo dele é o maior exemplo de amor, de perdão, de compaixão, de ternura, da verdade, de tudo. Então, assim, pensa bem. A Bíblia se refere a Jesus como a verdade, o caminho, a verdade e a justiça. E a vida. Justiça não, meu Deus, a vida. O caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus é a verdade, eu subi de novo. Então, assim como a Bíblia fala que Jesus é a verdade, como é que você sabendo que Jesus é a verdade, você ainda assim vai ficar mentindo? Você escolhe o quê? A verdade, Jesus, ou a mentira, o diabo? Essa é a escolha que nós fazemos todos os dias. E sempre que a gente mente, não existe mentirinha, só existe mentira. Sempre que a gente escolhe a mentira, a gente escolhe o inimigo, porque Deus não compactua, não se relaciona com a mentira. O inimigo sim. Então, sempre que você for agir e essa coisa for te obrigar a mentir, então não faça isso. Sempre que você for falar alguma coisa que seja uma mentira, pense bem, pense duas vezes, porque quanto mais mentiras a gente fala, mais próximos do diabo nós ficamos. E mesmo cristão também está suscetível à mentira. Então, nós principalmente temos que tomar muito cuidado assim com isso para não mentirmos, porque Deus nos obedece 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não dorme, não se cansa. Então, ele sabe o que se passa nesse momento no seu coração, no meu coração. Então, assim, procure não mentir de maneira nenhuma. Procure sempre ser sincero, sempre dizer a verdade. A verdade machuca? Sim, machuca. Mas, uma coisa que eu sempre digo, a verdade, ela só vai machucar quando você está vivendo a mentira. Se você está vivendo a verdade vai ser muito bem-vinda pra você, você vai poder, a verdade vai te fazer feliz, vai te fazer bem. Agora, se uma pessoa vive na mentira e você diz uma verdade, essa verdade vai machucar sim a pessoa, porque verdade e mentira não andam juntos, né? Então, assim, procure sempre ser sincero e sempre dizer a verdade, porque é nesse caminho, o caminho da verdade que Deus usa, não o caminho da mentira, mas o caminho da verdade e da justiça. Então, procure ser sincero com você e com os outros, porque isso vai estar agradando a Deus. Se Deus vai estar sempre muito feliz. Deus, ele se sente muito feliz quando ele vê as pessoas falando a verdade. Então, vamos trazer alegria ao coração do nosso Deus, não tristeza, porque tristezas e problemas o mundo já tem demais. Então, vamos fazer a diferença. Vamos ser aquilo que Jesus queria que nós fôssemos: sol da terra e a luz do mundo. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha se você gostou dele. E compartilhe esse vídeo, mesmo que eu não seja muito boa para falar em vídeos. Compartilhe esse vídeo também com familiares, colegas, com quem você quiser. E eu espero sinceramente que essas palavras possam ter entrado no seu coração e que elas possam te ajudar de alguma forma ou ajudar outra pessoa. E se você gostou também não é inscrito no canal, se inscreva, que isso também ajuda bastante no canal crescer. E vamos espalhar a palavra de Deus pelo mundo, porque o mundo precisa. E quanto mais pessoas souberem, mais rápido Jesus volta para nos buscar, não é verdade? Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho!